Seja bem-vinda Olá, aqui. obrigada, Cláudia. Você já conhece a nossa terra, não? Já tive o prazer de ir para Minas Gerais, sim. Conhece a BH? Conheço Belo Horizonte, estive em grupos de amor exigente aí, aí em Belo Horizonte, numa época que a gente fez a pesquisa dentro dos grupos. Conheço, muito bacana a cidade, povo hospitaleiro, engorda a gente, enche a gente de pão de queijo, bolo de milho. Franguinho com quiabo, né? Tá. Franguinho com quiabo e angu do mineiro não tem igual, né? Uma delícia, bom, então nós não estamos... tem igual mesmo. Uma delícia. Então pode se apresentar para nós aí, né? Fica à vontade aí, que você já é da nossa casa, né? Não, imagina. Primeiramente, Cláudio, quero agradecer o convite, é sempre uma satisfação estar contribuindo com o Amor Exigente, poder levar, né, mais informações a tantas pessoas, né, necessitadas, carentes, né, de terem informações sobre dependência química, tanto o dependente como a família. Então, é realmente uma grata satisfação contribuir com vocês, então eu agradeço essa oportunidade e o seu convite. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Sola, eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia clínica e também dependência química, né? E trabalho já nesse campo há mais ou menos aí 11 anos já que eu estou atuando com dependência química, né? Estou há mais tempo na psicologia, mas com dependência química já faz 11 anos que eu atuo. A pergunta que eu tenho que falar para todos os meus convidados: como é que você interessou por esse tema? Porque, infelizmente, são poucos os psicólogos que interessam pela dependência química, apesar da demanda ser tão grande, né? A demanda ser tão grande da dependência química, da codependência, infelizmente, né, a maioria dos nossos colegas parece que estão em outro planeta, né? Que não interessa por esse assunto, né? Como é que você chegou até aqui? Conta para nós um pouquinho. Cláudio, eu costumo falar que eu não escolhi a dependência química, foi ela que me escolheu. É todo mundo. Eu falo isso porque, assim, desde a minha formação, eu nunca pensei em trabalhar com dependência química e eu já estou formada aí há 16 anos, né? Então, na época, nem tinha tanto trabalho mesmo voltado para a dependência, né? Obviamente, já existiam sérios problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, mas era muito pouco falado ainda sobre isso. Então, nunca foi uma área que me chamou a atenção, nunca pensei nisso. E desde que eu me formei, eu fui para a clínica, né? Eu sempre quis trabalhar como psicóloga clínica. Só que quem é da área da psicologia sabe que clínica, para começar a dar dinheiro e a gente se manter da clínica, olha, precisa de muito trabalho, né? Porque a gente não é conhecido, as pessoas não saem entregando os problemas delas assim para qualquer um, né? Você precisa se desenvolver nisso, né? Então, concomitantemente que eu trabalhava na clínica, eu procurava emprego, né? Na área de psicologia. Até que eu achei um trabalho depois de uns 7 anos que eu já estava formada, trabalhando na clínica, já tinha até uma clientela no meu consultório, eu comecei a trabalhar num hospital psiquiátrico. E esse hospital psiquiátrico, ele também tinha o setor de dependência química. Ele fica aqui na cidade de São Bernardo do Campo, né, em São Paulo, onde eu trabalho. Ele é até bem conhecido, não sei se vocês já ouviram falar, mas é o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, né? Eu comecei a trabalhar nessa instituição. E eu precisei, em dado momento, começar a atender a ala de dependência química. Eu trabalhava na ala de psiquiatria e passei a também atender a ala de dependência. E foi aí que um universo novo se abriu para mim. Eu vi que todo o meu conhecimento em psicologia, minha graduação, meus 6 anos de clínica, de nada me dava subsídios ali para atuar com essa população que tem uma demanda muito específica, né? Eles têm necessidades muito, muito específicas, características muito particulares. E a partir daí eu fiz, olha, se eu quiser ajudar de fato essas pessoas, se eu quiser oferecer para elas
um atendimento adequado, que atenda às necessidades dela, eu vou ter que estudar, né? E aí eu comecei a ler as minhas leituras para entender mais sobre dependência química, para entender sobre tratamento, sobre a doença, sobre tudo, porque até então eu não conhecia nada de dependência, né? E aí foi que eu comecei a estudar, fiz cursinhos pequenos, até que eu optei por fazer um curso de especialização, e aí me especializei na área. Nisso eu já mudei de local de trabalho também, eu fui atuar numa equipe de um médico bastante renomado, né, todo mundo conhece ele. Fiquei por 10 anos atuando na equipe deste médico, né, esse médico psiquiatra que atua na área da dependência química, e aprendi muito. Então, fiz o curso de especialização, né, minha pós-graduação, acabei também me tornando professora desse curso, né, eu lecionei aulas nesse curso de pós-graduação depois, estou, na verdade, fazendo o meu mestrado também nessa área, então, por isso que eu falo que eu não escolhi a dependência química que me escolheu, porque eu estava no campo e, de repente, me deparei com essa demanda, e como eu sempre defendo, né, Cláudia, eu sempre bato muito nessa tecla hoje em dia, que mesmo que você não queira atuar com dependência química, em algum momento você vai se deparar com um paciente que traz problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, ou com famílias que têm entes queridos, né, que têm problemas com álcool e drogas. Então, você, que é da área da saúde, se você não tem conhecimento nenhum sobre dependência química, você está em déficit na sua formação, porque isso vai aparecer, mesmo que você não queira trabalhar nesse campo, em algum momento você vai se deparar com essa demanda, né? Então, é muito importante o profissional estar sempre informado sobre isso, o profissional sempre ir buscar informação para ele estar preparado, para na hora que isso acontecer, que foi o meu caso, na hora que eu me deparei com isso, eu não sabia o que fazer, né? Então, fui buscar recursos para saber, e agora, faço o quê, né? Então, se a gente já puder... Então, por isso que eu acho muito importante isso, né, Cláudio, que você está fazendo, de sempre dar bastante informação, levar bastante informação, porque isso ajuda não só as pessoas leigas, né, as pessoas que passam pelo problema, mas também profissionais, que acabam não tendo tanto conhecimento na área. Então, esse foi meu caminho, e a partir daí, então, estou desde 2008, atuando neste campo. Aí eu fiz a pesquisa junto nos grupos de amor exigente, a gente colheu informações sobre o impacto da dependência química na família. O Amor Exigente foi um super parceiro, porque abriu as portas para a equipe lá da universidade poder colher, né, e fazer o mapeamento de quem são essas famílias, né, e como elas sofrem, como elas são impactadas em relação ao problema. Isso começou lá em 2000, a primeira pesquisa foi em São Paulo em 2008, depois em 2012 foi a nacional, e eu acabei entrando nessa e não saí mais. Eu brinco falando assim, você pode não querer atuar no campo da dependência química, mas a dependência química com certeza vai aparecer no seu campo de atuação. Então, você tem que estar preparado, né? Com certeza. Isso é impressionante, né? Porque eu me lembro, quando eu estava fazendo psicologia, saiu aquela pasta, né, das optativas, né? Eu pus a clínica da toxicomania. A pasta rodou de todas as salas de manhã, em todas as salas à noite. Você acredita que teve 5 assinaturas? Acredito. Nenhum, né? Só 5 psicólogos. Era eu, mais uma colega nossa que participava do grupo da família de Caná, e mais 3 colegas, e mais de 1.000 alunos. Eu fiquei assustado, né? E aí eu estava te falando nos bastidores, né, que eu fico muito feliz de ver um profissional, um psicólogo, né, uma psicóloga interessada nesse assunto. Bom, antes de eu passar a palavra para você falar à vontade, eu gostaria de desejar, seja bem-vindos aí, né, a turma que chegou aí um pouquinho atrasada, né, então tem a Sandra Barbosa, é um imenso prazer ouvir as informações oferecidas por esses grandes profissionais. Obrigado. Né? Obrigado. A Solange falando de São Paulo. Boa noite a todos. Cristina Dias, boa noite a todos. Boa noite. Soraya, Andréia, Devanil, amo ouvir.
Vamos ouvir você, Vanessa. Seu fã, tá vendo? Não é só eu. Muito obrigada, imagina. Adeus. Sandra, seja bem-vinda, Vanessa. O povo tem um carinho enorme. E é interessante isso, né, que acontece com a internet. Quando você começa a escutar um pouco a pessoa, a gente tem a sensação que já conhece ela há tempos, né? Não sei se acontece isso com você. Agora, parece que é amiga há muitos anos. De muito tempo já, né? Eu senti isso quando eu comecei a escutar você, mas o Ronaldo, eu não marco o paciente para esse horário porque eu tenho um compromisso. Escutar você, Ronaldo. Então, eu marco os outros horários tudo e tem lá na minha agenda lá, Vanessa. Né, que eu tenho que escutar a Vanessa e o Ronaldo. Então, e aí a gente começa a ficar, né? É muito gostoso isso, né? A gente está morrendo de saudade dessa turma nossa, que a turma nossa é muito boa, nós temos grupos muito bons aqui em Belo Horizonte, o pessoal bastante engajado, né? E a gente morre de saudade, né? De estar fazendo as dinâmicas, abraçando. Você sabe que o psicólogo gosta dessas coisas, né? Então, psicóloga de humanas, né? Gosta de calor humano, gosta de estar junto. Gosta de chorar, gosta de ir junto, né? E aí, de hora para outra, tirou todo mundo da gente, poxa vida! Mas, através da internet, a gente consegue chegar nas pessoas e com coração, né? Muito amor. Bom, a Isa, boa noite, ligada nos profissionais do tratamento da dependência química. Demorei para entender que sou uma codependente. A Giane, a Cecília também está sempre com a gente. Bom, antes de passar a palavra para você, eu tenho alguns recados aqui. Primeiro, a nossa live fica gravada no canal Criarte Vida, o canal da sobriedade. Então, você pode assistir, rever essa live em outra oportunidade, né? Você pode rever aí qualquer dia que você quiser. Pode compartilhar com os amigos, compartilhar com conhecidos, com pessoas que estão tendo esse problema. Você pode estar compartilhando. Se aproveita. O meu suporte técnico está lá nos bastidores. Apareceu? Estou aqui acompanhando. Show. Tudo fluindo certo. Parabéns aí, Cláudio. Graças a você, Samuel. Um bom profissional, né? Está muito dedicado. O Samuel também, ele é vice-presidente da Associação Família de Caná. Né? Então, um garoto, né? Dando suporte, muito atuante, e também foi fisgado também pela dependência química. Né? Então, ele está aqui nos suporte, eu fico até mais tranquilo. Se tiver algum problema, a gente aciona ele. Bom, já tem a quem recorrer. Além de você poder assistir, é muito importante também vocês estarem se inscrevendo no nosso canal, porque o YouTube funciona assim. Quanto mais pessoas inscritas, quanto mais comentários tiver, e quanto mais pessoas, né, você assinar o sininho, o YouTube, o sistema do YouTube vê esse vídeo como um vídeo importante. Aí começa, se a pessoa clica lá, drogas, dependência química, vai estar colocando o nosso vídeo para essas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, né, profissionais especialistas na área, de conhecer o Amor Exigente, de conhecer a família de Caná e tantas pessoas que estão trabalhando nessa área, você vai estar dando oportunidade para estarem conhecendo essas pessoas. Então, é muito importante você estar dando essa força. Nós temos mais de 1.000 inscritos, né? Então, é uma família Criarte Vida com mais de 1.000 pessoas inscritas. E todo mundo vai estar recebendo as notificações, qualquer mudança que a gente faz, você vai receber no seu celular. Né? Então, é muito importante a participação de todos vocês. E aí, o impacto da dependência química na família? Conta para nós como é que foi essa pesquisa de vocês, quais foram as conclusões mais importantes para a família entender o que está acontecendo lá com eles. Fica à vontade. Certo. A pesquisa foi bem ampla, é a primeira pesquisa, né, que foi feita em âmbito nacional, que teve um número bem significativo. Nós conseguimos entrevistar mais de 3.100
familiares, né? Então, quer dizer, é um número bem expressivo, e que trouxe bastante informação, né? Que trouxe para a gente que deu para a gente fazer esse perfil dessa família, né? Mas o nosso foco maior era saber realmente como essa família era impactada. A gente colheu muitas informações, inclusive de quais eram as drogas que levavam a maioria dos dependentes para a internação, porque acabou que muitas dessas famílias que foram entrevistadas tinham os seus entes queridos internados, né? Mas, e o impacto, né, eu acho que é importante, né, Cláudio, falar, quando a gente fala do impacto, ele não é só do âmbito da perspectiva emocional, da perspectiva psicológica, né, de saúde, ele também tem um impacto financeiro muito grande, né, e esse financeiro tende a incrementar ainda mais os transtornos emocionais, vamos dizer assim, que esse familiar vai apresentar. Então, já não basta ter que lidar com a demanda, com o desafio da dependência química, ela também traz um ônus financeiro que aumenta ainda mais, né, o estresse dessa família, né? Então, o que nós pudemos perceber, né, nessa pesquisa é exatamente isso, né? Um dos pontos que essa pesquisa revelou, principalmente, as mulheres são as que estão mais à frente dos tratamentos, né? Então, a grande maioria das entrevistadas, 70%, eram mulheres, ou esposas ou mães, sendo mães as mais frequentes em responder os questionários. Então, quer dizer, a presença das mães nessa pesquisa foi muito grande, né? Então, a gente traz ali um perfil de que a mulher acaba sendo a mais impactada. Por quê? Porque é ela que está mais à frente dos processos de tratamento, né? E, então, a gente também queria saber como essas famílias reagiam, né? Então, qual era o tipo de enfrentamento que elas tinham em relação a esse problema, e do quanto que elas já estavam afetadas financeiramente e psicologicamente, e também na questão de saúde física, orgânica, de como eles estavam afetados ali. Então, a gente pôde ali ter um perfil dessa família. Essa pesquisa foi divulgada, está no site, inclusive, da Uniad, né? Você consegue pegar todo o relatório, né, final dessa pesquisa no site da Uniad. Para quem não conhece, é www.uniad.org.br, e lá você consegue acessar o LENAD Família, que é a pesquisa, essa pesquisa nacional, e tem todo o levantamento lá. Mas sei que o que trouxe, né, o convite que você fez para hoje eu estar aqui compartilhando com vocês, está relacionado a uma série de lives que a gente realizou, que falava especificamente dos estágios, né, Cláudio, do impacto da dependência química na família. Porque esse impacto, ele não acontece abruptamente, né? Ele vem numa toada e tende a ir gradativamente piorando a situação, né? E uma das coisas que eu acho extremamente importante a gente distinguir é que impacto na família é diferente de codependência, né? Então, muitas vezes, a gente tende a entender que o codependente é aquela pessoa que foi impactada pela dependência química, e não necessariamente, né? Você tem familiares impactados pela dependência química que não são codependentes, e você tem os codependentes, né? Então, o codependente, ele não é um familiar necessariamente impactado pelo transtorno da dependência. O codependente, ele apresenta um transtorno próprio dele, que pré-existe, inclusive, antes mesmo dele ter contato ou acesso, ou aparecer um problema de dependência química na sua família. Então, é como se a gente tivesse que falar assim, o codependente é um transtorno junto com a dependência química, que tem características muito próprias, e que quando aparece um dependente químico na família, eles formaram o parceiro ideal, vamos dizer assim. Então, eu tenho um codependente na família, quando surge um dependente, eles fazem o casamento perfeito, vamos dizer assim. O impactado, não. Junta a fome com a vontade de comer, né? Exatamente. Junta a fome com a vontade de comer. A tampa da panela, né? Um é a panela, outro é a tampa, juntou as duas coisas, né? Então, é importante frisar isso, que a codependência,
apesar de ela não ser considerada uma doença, porque ela não está lá na classificação das doenças, do médico, tal, não tem lá um número, né, para quem é familiarizado, para quem tem paciente família internada, sabe que vem lá um códigozinho dizendo qual é a doença. Você não tem um código que diz que a codependência está lá no rol das doenças, mas hoje a gente sabe que ela é um transtorno afetivo e comportamental, que torna essa pessoa portadora desse transtorno alguém suscetível a fazer alianças com pessoas que estão necessitadas de cuidados, né? Então, na verdade, o codependente não se torna codependente por causa do dependente químico. Ele já é codependente. E aí, quando surge alguém necessitado de cuidados, é quando ele se realiza naquela função. Ele encontrou o palco ideal para poder manifestar toda a sua necessidade emocional de estar vinculada a uma pessoa com necessidade de cuidados. Tanto que codependência, ela pode aparecer mesmo em famílias, em relações, na verdade, que não têm um dependente químico. Ela pode aparecer com pessoas que têm alguma necessidade de cuidados. Por exemplo, um filho que apresenta algum transtorno afetivo ou psicológico, ou um pai que, de repente, apresenta uma doença de Alzheimer, ou quem teve um AVC e precisa agora de cuidados. Então, quer dizer, o codependente é alguém que vai se vincular a uma pessoa que tem necessidade de cuidados, porque ele precisa estar no papel de cuidador. Então, isso não tem nada a ver com o doente, tem a ver com ele. Por isso que ele também, a gente fala que ele também tem uma doença, ele também tem um transtorno, né, e que precisa ser tratado tanto quanto precisa ser tratado o dependente, né? E aí, seja ele químico ou qualquer outro tipo de dependência física ou comportamental. Agora, o impacto na família é outra coisa. O impacto, sim, ele é decorrente da dependência química. Então, aparece uma dependência química na família e essa família sofre um impacto de ordem física, emocional e material. E esse impacto traz transtornos, vai trazer algumas condições e algumas possibilidades de adoecimento desse familiar. E aí sim está relacionado à dependência propriamente dita, diferente do codependente, né? Então, no caso do impacto, a gente fala que há alguns estágios, né? Essa família ela vai sendo impactada de modo gradativo, sendo que o primeiro impacto, o primeiro sinal de impacto da dependência é o que a gente chama do estágio da negação, né? Então, o que, num primeiro momento, a negação em si, ela não é problemática. Você não pode dizer que quem nega um problema, necessariamente, ele está com um problema, ele não quer encarar, porque quando nós nos deparamos com uma situação inusitada, com uma situação angustiante, sofrida, que vem de uma forma muito abrupta, a reação natural do ser humano, porque isso é como se fosse um mecanismo de defesa nosso, para nossa sobrevivência, é tentar anular aquela situação, negar que ela existe. Por exemplo, vamos pegar a pandemia que nós estamos vivendo. Num primeiro momento, quando a coisa se alastrou, muitos indivíduos, não é tanto assim, não, estamos exagerando, não é tão grave, ou não vai ser necessário toda essa mobilização. Por quê? Porque é tão angustiante o que está surgindo, é como assim, está vindo um tsunami. E eu olho, não, essa onda nem é tão grande. Por quê? Porque ela é tão assustadora que uma forma de eu me tranquilizar é negando o tamanho dessa onda, né? Então, a negação, num primeiro momento, ela é um mecanismo que a gente chama de defesa, porque ela visa nos defender de um ataque que está surgindo muito abruptamente e que nos dá muita angústia, um estresse muito grande, uma dificuldade muito grande de aceitação. A negação, ela só passa a ser um problema quando, apesar das evidências, apesar dos prejuízos, apesar de tudo estar caindo e desmoronando do meu lado, eu continuo dizendo que está tudo bem. Vamos dizer assim, eu continuo negando os fatos. Opa! Aí sim a gente começa a falar, opa, essa negação já não está mais sendo favorável, ela já não está mais sendo
normal, vamos dizer assim, porque tem uma parte da negação que é normal e esperada. Então, meu filho começa a apresentar um problema com drogas. Num primeiro momento, é natural que a família olhe e fale, não, é passageiro. Ah, é coisa de adolescente. Ah, daqui a pouco ele para. Ou, não é tão grave assim. Tudo isso são tentativas de negar aquilo que está aparecendo. Ô, Cláudio, você me interrompe, tá? Você pode me interromper, porque eu saio falando. O problema de eu te interromper é que acaba dispara falar também, então deixa você ficar à vontade. Mas fica à vontade para me interromper. Então, num primeiro momento, a família tende a negar, olha, não é tanto assim, não é tão grave, é só coisa passageira, na verdade ele nem abusa sempre. Então, tudo isso é negação. Até aí, tudo bem. Num primeiro momento, ela negar, porque é muito difícil ter que encarar e aceitar que, de repente, um membro da família está fazendo uso de drogas. Ainda mais se é uma família mais tradicional também, porque a gente tem que olhar para essa família, né? Quem é essa família, né? Onde está surgindo essa dependência? Tem famílias que são mais liberais, que são mais, vamos dizer assim, como é que eu falo? Tem um nome isso, mais moderna, mais pós-moderna, tal, que tem uma estrutura um pouco mais aberta, mas tem famílias que são mais tradicionais, tem famílias que são mais provincianas, vamos dizer assim, não tão contemporâneas, não que é problema ser uma família assim, não é problemático. Tudo bem, cada um tem as suas estruturas, a sua organização familiar. Só que dependendo de onde aparece essa dependência, se numa família mais tradicional, se uma família mais moderna, isso também tem a ver com como a família vai reagir ao problema que está surgindo. Uma família mais tradicional tende a reagir de uma forma mais... tende a receber a dependência com um impacto maior, enquanto que aquela família que é mais contemporânea, mais aberta, mais alternativa, encara o problema de uma outra forma, né? Não tem certo e nem errado, tá? Não é que as famílias têm que ser mais abertas, não é isso, só para a gente entender que cada família é uma família e vai reagir de formas diferentes, né? Então, a negação, no primeiro momento, ela é aceitável, ela é uma atitude de tentar lidar com aquilo, até assimilar toda a questão, então a gente vai negando para a gente poder entender, e aí, de repente, eu falo, putz, realmente, temos um problema aqui. O problema da negação é quando a pessoa não sai da negação. Então, está tudo acontecendo, é evidente o problema. Pode falar. A negação costuma durar muitos anos, né? Lá em casa demorou 30 anos nós ficamos na negação. Durou bastante, hein? Tem famílias... Eu vou te dizer, Cláudio, tem famílias que mesmo quando o paciente já está em tratamento, ela ainda não encara o problema do jeito que ele é, ela ainda está num processozinho de negação. Para você ver, na verdade, quando você se depara com um familiar em negação, o que eu vejo, qual é a minha leitura, né? É alguém que está extremamente angustiado, porque a gente só nega aquilo que é intolerável para mim. É aquilo que me gera uma angústia, me gera um sofrimento tão grande que eu preciso negar para poder continuar viva, entre aspas, né? Viva, não fisicamente, mas viva assim. Isso é tão sufocante, isso é tão angustiante que eu preciso dizer que não é. Então, uma família, eu não posso brigar com essa família, né? Falando, olha, porque, ao contrário, eu tenho que ajudar essa família a entender qual é a angústia que está envolvida nisso que ela está vivenciando. Então, quer dizer, como foi para ela descobrir que tem um ente querido que está fazendo uso de drogas? Né? Então, quer dizer, como é para ela? O que representa isso para ela? O que significa para ela essa pessoa da família que está fazendo uso de drogas? Porque a negação tem a ver com a angústia. Né? Quanto mais angustiante, mais a gente nega. Quando morre um ente querido nosso, que a gente é apaixonada, ama de paixão, ele morre, a primeira coisa que a gente fala é, não é possível, não pode ser, ele estava assim. A gente nega. Por quê? Porque é insuportável a notícia. Né? Até que a gente vai assimilando, tomando contato com a realidade, e a negação vai abrindo espaço, vamos dizer assim. Só que se a pessoa fica presa na negação, o que acontece é que isso vai gerando um sofrimento ainda maior para ela, porque ela está evidente, as coisas estão evidentemente prejudicadas e ela não consegue acessar, ela não consegue lidar com a realidade dos fatos, e a tendência é que ela migre, vamos dizer assim, para o segundo estágio do impacto, que é o estágio da tentativa do controle, né? Então, o que acontece? Eu estou negando, eu estou dizendo que não é como é.
Só que a coisa, tipo assim, eu tô apertando a banana, né? E a banana vai saindo pelos buraquinhos da mão. Eu tô negando, tô tentando negar a situação, só que ela me escapa. A situação vai se mostrando como ela é. Ela passa para um segundo estágio, ela vai tentar, então, controlar a situação. É quando essa família, ou esse familiar, né, começa a desenvolver uma série de comportamentos que funcionam, sem que ele se dê conta, como um reforçador para o problema, para o comportamento de uso daquele familiar. Então, o que é a tentativa de controle? Eu tento amenizar as consequências, eu tento limpar as sujeiras que o dependente químico vai deixando pelo caminho, eu tento barganhar com ele de alguma maneira. Olha, veja bem, se você me prometer que você vai reduzir o consumo, que você vai parar o consumo, ou que você não vai beber hoje, ou que você não vai fumar, não sei o quê, eu prometo que vou fazer tal coisa, né? Então, isso é barganha. Mas por que ela barganha? Porque ela está tentando controlar o comportamento dele. E é interessante que a gente vê essa barganha até na internação de um dependente químico. Você vai para lá, fica os 9 meses, depois eu te dou um carro. Você acredita que eu já vi isso várias vezes? Essa barganha até no tratamento. Sim, mas é porque, Cláudio, eles entendem que se eles fizerem dessa forma, eles vão conseguir fazer com que o dependente químico expresse o comportamento que eles querem que o dependente químico expresse. Então, eu quero que ele interrompa. Então, eu vou fazer coisas que eu acredito que eu vou estimular ele a fazer aquilo que eu quero que ele faça. Né? Então, eu quero que você pare de usar. Então, eu vou começar a ter comportamentos com o intuito de fazer você emitir o comportamento de interrupção do uso. Então, isso é controle, isso é você tentar fazer o outro, ou melhor, a família que age assim, ela tenta fazer com que o outro faça o que ela espera que ele faça. O problema é que quando faz isso, começa a haver uma disputa de guerra ali, porque assim como o familiar, ele quer ter o controle da situação, o dependente químico, por sua vez, está querendo ter o controle sobre o uso. Então, nesse ponto, os dois estão agindo iguais, a família e o dependente químico. O dependente químico não faz a mesma coisa, ele não nega. Você fala para ele, olha, você está usando demais. Ele, não é assim, vocês estão exagerando, eu nem tenho tanto problema assim, vocês estão vendo coisa onde não existe. Negação do dependente químico. Aí depois ele ele passa para a tentativa de controle. Como ele vê que vira e mexe, ele pisa na bola, ele exagera, ele vai tentando barganhar com ele mesmo. Ele fala, não, hoje eu não vou usar. Aí amanhã ele usa. Então ele fala, não, mas ontem eu consegui não usar. Então ele vai tentando mostrar que ele está no controle da situação de uso dele. Enquanto o dependente químico está fazendo isso com o uso, o familiar está tentando fazer isso com o dependente, tentando controlar o dependente químico. O dependente quer controlar o uso dele e o familiar quer controlar o dependente químico, vamos dizer assim. Mas tudo isso porque a negação falhou. E a família não percebe que ela está sendo controlada pelo próprio dependente químico, né? Perfeito. Porque ele que dita as regras da casa. Ele que está ditando as regras, exatamente. Até porque tem isso, né? Então, a família é um exemplo, ela monta um cerco, que é a tentativa de controle, né? Um cerco, quando eu falo, é assim, ela monta alguma estratégia ali para tentar controlar o dependente. Se o dependente químico muda o comportamento, a família inteira sai para mudar a estratégia. Então, quem está no controle, na verdade, o dependente. Né? Porque se toda vez que ele dá um passo para a direita, eu preciso sair correndo para cercar ele, é ele que está me comandando e não eu comandando ele. Eu acho que eu estou controlando ele, mas na verdade quem está me controlando é ele. Né? Porque tudo que ele faz com que eu mude a minha estratégia. Então, toda vez que eu mudo a estratégia, na verdade, eu estou respondendo a um comportamento do dependente químico, ele que está ditando as regras. Isso. Só que essa tentativa de controle é porque a pessoa não quer aceitar a situação, isso é resultado da negação, né? Então, o fato dela não aceitar a situação faz com que ela passe a tentar exercer um controle sobre o dependente químico. E isso vai se tornando uma coisa tão dispendiosa, vai consumindo uma energia tão grande dessa família, que tem que ficar toda hora mudando a estratégia para controlar o comportamento do DQ, que ela passa para o terceiro estágio, que a gente chama, que é o estágio da desorganização.
Ou seja, ela se desorganiza inteira para tentar controlar o comportamento do DQ. A desorganização é quando há uma inversão de papéis. Então, na verdade, ninguém mais ali está exercendo o seu papel. A mãe não é mais mãe, o pai não é mais pai, o filho não é mais filho, o mais velho não é mais velho, o mais novo não é o mais novo. Tá um bololô só naquela família. Então, há uma inversão dos papéis, por isso que a gente fala que é a desorganização familiar, porque uma família, ela precisa ter os seus lugares muito bem marcados, vamos dizer assim, né? A família é um sistema, e como um sistema, para ela ser funcional, ela precisa desempenhar os seus papéis, cada membro desempenhar o seu papel. O pai tem que ter a função de pai, a mãe a função de mãe, o filho a função de filho, o mais velho de mais velho, o mais novo de mais novo. Então, a questão sistêmica, né, atende bem a esse entendimento que a gente tem sobre a dinâmica familiar dentro da dependência química, né? Então, na desorganização, há essa inversão de papéis, as pessoas já não exercem mais as funções que lhe cabem, e quando você tem uma desorganização dos papéis, você se torna uma pessoa, como é que chama, uma frase, não é uma frase, mas tem um dito que a gente fala na terapia sistêmica, que diz assim, eu no meu lugar tenho poder, ou seja, eu só tenho poder se eu estou no meu lugar. Vamos pegar diferente, pensando numa equipe de tratamento. Eu sou psicóloga, você é médico. Se eu quiser dar uma de médico, não vai dar certo. Eu não sou médica. O meu papel não é esse. O meu papel é de psicóloga. Eu não posso receitar remédios. Eu não sei quais são exatamente. Por mais que eu estude, eu não estudei como estudou um médico para ele poder receitar e acompanhar. Então, se eu quiser dar uma de médico na equipe de saúde, eu não vou cumprir o meu papel, eu não vou ter força. Por quê? Porque eu não estudei para isso, eu não estou capacitada para isso. Agora, no meu lugar de psicóloga, eu tenho força, porque aqui eu estudei, aqui é a área que eu domino, aqui é o papel que eu desempenho, aqui eu estou de posse das minhas funções e das minhas habilidades. Então, é a mesma coisa no sistema familiar. Se quando você tem um dependente químico, na família familiar, se desorganizar. Por exemplo, a mãe ou um dos pais, não necessariamente a mãe, mas um dos pais, para tentar controlar o filho, sai da posição de pai para virar amigo do filho. Pronto, ele já não tem mais força, porque ele está deixando de exercer a única função que lhe cabe, que é a função de ser pai, de orientação, de impor limites, de pôr as regras, de educação daquele filho. Quando eu me torno amigo do meu filho, quem vai ser pai dele? Quem vai ser mãe dele? Se eu sou amiga, amigos ele tem vários, que é o que a gente costuma falar, amigos ele vai ter vários, mas pai e mãe ele só tem um. Né? Então, eu preciso ser mãe do meu filho ou pai do meu filho. Se ele também, por consequência, tiver eu como uma amiga, ótimo. Mas a minha função é de mãe, não de amiga. Amiga é outra função, amiga é outra coisa. Então, se eu saio da minha função de mãe para ser amiga do meu filho na tentativa de controlar o comportamento dele, eu já desorganizei todo o sistema familiar. Por quê? Porque se eu deixei o meu lugar vazio, alguém vai querer exercer essa função, alguém vai tentar assumir esse lugar. E aí é quando há um efeito dominó. Vamos dizer assim, é quando, um exemplo, a mãe sai do lugar, aí o pai assume o lugar da mãe, aí o filho assume o lugar do pai, ou seja, tá aquele bololô que ninguém mais está respondendo a sua função de base. Então, essa desorganização familiar acaba sendo uma fomentadora do comportamento problemático, do comportamento de uso do DQ, e ele se vale disso. Né? Ela é fomentadora porque ele se vale dessa fraqueza do sistema familiar. Ele começa a jogar com... Isso, eu ia falar isso. Eles jogam um contra o outro, né? Joga a mãe contra o pai contra a mãe. E o pior é que, às vezes, a mãe ou o pai costuma fazer alianças, né? Escondido do marido. A mãe faz uma aliança com o dependente químico, escondendo do marido. Ou, às vezes, o marido faz, escondendo da esposa. Né? E aí ele se sente o quê? Todo poderoso ali, né?
Pode É perfeita a sua colocação, Cláudio, perfeita, porque é isso mesmo que acontece. Ele se vale dessa fraqueza, porque a partir do momento que a mãe a mãe ou o pai faz aliança com um dos filhos, ele enfraquece a dupla conjugal. Né? Então, quer dizer, eu trouxe a mãe para o meu time, ou eu trouxe o pai para o meu time. Logo, eu enfraqueci a dupla como uma dupla de autoridade. E quando eu falo de autoridade aqui, eu não estou falando de autoritarismo, tá? Não é ser autoritário, não é isso. É ter uma educação com autoridade, é o amor exigente. Eu amo você, mas eu não aceito o que você está fazendo de errado. Então, isso é amor com autoridade. É diferente de autoritarismo, que é você vai fazer isso porque eu estou mandando. Isso é autoritarismo. Amor com autoridade é outra coisa. E os pais, eles são autoridades dentro de um sistema familiar. Não importa a idade que esses pais tenham, né? O pai pode ser idoso, pode estar com 90 anos, a minha mãe pode ter 90 anos e estar precisando de mim, porque ela já é idosa e está necessitando de auxílio, de cuidados, de suporte, de apoio. Ela continua sendo mãe. Eu não me tornei mãe dela. Se eu me torno mãe da minha mãe, eu estou tirando o lugar dela. Ela é minha mãe, não importa a idade que ela tenha. Ela e sempre será minha mãe. E eu sempre serei filha. O exemplo clássico disso, né, que nós aqui mineiros temos, não sei se os paulistas têm, mas aqui, minha mãe está com 95 anos, até hoje eu chego lá e pedir bênção. E não é? E é verdade. Continua, né? E hierarquia, a hierarquia não muda só porque a pessoa é mais velha. Ela continua sendo a minha mãe. Eu continuo sendo filha. Eu posso, como filha, ajudar a minha mãe, dar suporte. Como filha, eu ajudo a minha mãe. Eu não me torno mãe da minha mãe. Isso é uma desorganização do sistema. E se a gente traz para o campo da dependência. Então, vamos supor que é um pai alcoolista. De repente, o filho, seja mais velho ou mais novo, quer assumir o lugar do pai. Por quê? Porque se o pai é alcoolista, não está dando suporte, de repente ele assume a família até com uma responsabilidade financeira, ele que sai para trabalhar, ele ajuda nas contas. Só que ao ele fazer isso, ele se sente também no direito de fazer cobranças, ele se sente de dialogar com a mãe de uma forma meio de igual para igual, porque afinal ele é o homem da casa, ele que põe o sustento, porque o pai largou a posição dele. Isso é uma disfunção familiar, porque o pai pode até não estar exercendo a função dele, mas aquele lugar sempre será do pai. Ninguém pode ocupar a cadeira do pai. É uma cadeira vazia. Isso às vezes fica pior ainda, essa situação fica mais grave ainda, quando a mãe coloca no lugar uma filha, como amiga dela, e começa a desabafar com a amiga dela os problemas que está tendo com o marido. Que caos! Até me arrepia, Cláudio. O que eu já vi isso acontecer, você não acredita. Eu também, Cláudio, eu também. E o que é pior... E o que é pior, Cláudio, eu já tive a oportunidade de trabalhar, nem tem nada a ver com dependência química, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma filha que foi colocada nesse lugar de amiga da mãe, e todos os prejuízos que até hoje ela tem, de cunho emocional mesmo, né, psíquico e emocional, por ter tido que ocupar esse lugar e ter compartilhado coisas com a mãe que ela não queria saber, ela não queria ter que estar nesse lugar. Ela queria a mãe dela como mãe dela, não como amiga, né? Então, realmente, às vezes a gente... Claro que ninguém faz isso, né? Vale lembrar, nós estamos falando aqui com famílias, ninguém faz isso sabendo dos danos, ninguém faz isso propositalmente, sabendo que isso vai danificar. Alguns até fazem, mas são raros os que têm a percepção dos danos e mesmo assim continuam fazendo. A maioria está tão adoecido que ele não se dá conta de que o comportamento dele não é um comportamento válido, é um comportamento disfuncional, é um comportamento distorcido, que está trazendo prejuízos. Por isso que a família sempre tem que ser envolvida no tratamento da dependência química. É impossível tratar DQ sem abordar a família. Porque um jargão que eu costumo usar é que o fruto nunca cai longe do pé. Né? Então, se aconteceu de aparecer uma dependência química, uma depressão, qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de adoecimento emocional e psíquico,
eu preciso olhar para esse sistema familiar, porque a doença apareceu dentro de um sistema, nós não somos ilhas. O ser humano não é uma ilha que está destacado do seu contexto. Tudo que. Não estou dizendo que a família é culpada também, pelo amor de Deus, ninguém está culpabilizando aqui ninguém. Mas é uma dinâmica, às vezes, familiar que favorece com que determinadas situações aconteçam dentro daquele núcleo familiar. Eu costumo dizer, sabe, Vanessa, que a família ela pode ser uma facilitadora do tratamento ou uma facilitadora para o desenvolvimento da doença. Exato. A escolha é dela. Exatamente, Cláudio, exatamente. E, de novo, sem saber, né? Ninguém fomenta doença sabendo que está fomentando doença, não é isso? Sim, é claro, né? Então, exato. Estão todos adoecidos, e por isso é a função da equipe, do profissional de saúde, poder apontar para essa família, olha, isso aqui na família não está legal, precisa mudar esse jogo, essa dinâmica, porque tudo é dinâmico. Se eu mudo um ponteirinho, 1 milímetro do ponteiro, eu já não tenho mais o horário cheio, né? Se eu mudar 1 segundo, já não são mais 8 horas, vai ser 8 e 2 segundos, eu mudei o sistema. Então, você fazer qualquer intervenção em qualquer membro da família, você vai ter uma repercussão no todo, no sistema como um todo, né? Então, a família tem que ser abordada, até porque, às vezes, o DQ está lá, vamos pegar um dependente que está empenhado, que está aderido, que está engajado no tratamento. Se a família não está sendo tratada, mas a família tem uma dinâmica problemática, esse DQ que está sendo tratado vai voltar para um ambiente que está adoecido. O que vai acontecer com o DQ? Ele vai adoecer novamente.